Falar de Cristo ou conhecer a Cristo. Esse é um tema muito importante, muito precioso, e nós precisamos abordar, discutir e meditar, porque existe uma grande diferença entre saber sobre Jesus e de fato conhecer Jesus como uma pessoa, conhecer a Cristo como Filho de Deus, conhecer a Ele na intimidade. Então muitos apenas conhecem Jesus de ouvir falar, e outros conhecem já de uma caminhada, e o desejo de Deus é revelar o seu Filho a todos. Quando nós pegamos a vida de Jó, um homem que era íntegro, reto e que se desviava do mal, um homem que tinha práticas cristãs, princípios cristãos dentro da sua própria família, entre os seus próprios filhos, a Bíblia vai dizer que Jó ele teve uma experiência tão transformadora, tão impactante, que no final do livro de Jó ele diz assim: antes eu conhecia o Senhor de apenas ouvir falar, mas agora os meus olhos estão vendo ao Senhor. Então ele sai de uma esfera de apenas conhecer, de ouvir falar, e ele entra numa esfera de intimidade. E é isso que Deus ele quer fazer conosco. Ele quer nos tirar de uma esfera de apenas ouvir falar de Jesus, mas Ele quer nos levar a uma esfera onde eu e Jesus, você e Jesus, nós seremos um com Ele. Amém? Verdadeiramente nós vamos falar dele com autoridade, porque vamos conhecê-lo. Amém? Está entendendo aí? Então não é possível falar de Cristo sem conhecê-lo pessoalmente. E Jesus advertiu isso. Mateus 7:21, vamos ler aí. Mateus 7:21. E deixa aberta a sua Bíblia aí, porque a gente vai ler outros versículos na sequência. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Fecha os olhos. Eu quero orar. Deixa a Bíblia aberta. Pai, como igreja nós nos submetemos ao teu senhorio e ao teu pastoreio. E nada somos e nada podemos sem o Senhor, sem tua vontade, sem teu Espírito, sem o mover do teu Santo Espírito, que nos leva ao lugar de convencimento e transformação. E nessa noite nós removemos conscientemente da frente do nosso coração o escudo da argumentação. E nós declaramos: Senhor, ministra em nós, trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossa vida, trabalhe em nosso pensamento e em nosso caráter, pois nós queremos ser transformados de glória em glória e nos tornar mais semelhantes a Cristo Jesus, o teu Filho, pois esse é o teu desejo. Que toda confusão mental, perturbação, sonolência, distração, tudo aquilo que tenta roubar o entendimento da palavra, caia por terra a partir de agora. Leva o nosso pensamento cativo ao senhorio de Cristo, perdoa os nossos pecados e coloca o teu sangue sobre cada um de nós. E libera os teus anjos para trabalhar em prol de cada uma das famílias que aqui estão e daquelas que nos acompanham pelas redes sociais. Que todos sejam ministrados, abençoados verdadeiramente esta noite em nome de Jesus. Amém? Então nós acabamos de ler um texto onde o próprio Cristo está falando. E Ele está falando que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas se você seguir no versículo 22 e 23, ele vai ampliar ainda mais essa verdade. Do mesmo livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23, ele diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade.
Então essas pessoas que Jesus está falando aqui, elas estavam envolvidas com a obra de Deus, com o ministério, com a comissão de ir e fazer discípulos, de ir e anunciar as boas novas. Então eles estavam operando sinais, eles estavam declarando os milagres, estavam acontecendo os milagres por meio do nome de Jesus. Mas é interessante que Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartam-se de mim, porque vocês são pessoas que praticam a iniquidade. E o que é iniquidade? É o pecado quando se torna algo corriqueiro dentro de nós, quando ele se torna algo comum, quando nós perdemos o temor, quando não há mais arrependimento em nosso coração, quando o Senhor ele fala por meio da palavra, por meio de um sonho, por meio do Espírito dentro de nós, ou por meio de um profeta, e aquilo não queima mais, não arde mais, não movimenta mais dentro de nós. São meras palavras, não traz mais nenhum efeito, porque nós endurecemos o coração. E um coração duro, o Senhor ele não consegue falar. Primeiro ele precisa muitas vezes levar uma pessoa que está com o coração duro a um lugar de quebrantamento. E muitas vezes, para que Deus nos quebrante, Ele vai nos levar a desertos, Ele vai nos levar a lugares aonde nós seremos transformados, confrontados, para que Ele possa quebrantar o nosso coração e ali voltar a trabalhar dentro de nós. Então nós muitas vezes nós pensamos que os desertos que nós estamos vivendo é o diabo que está nos colocando, mas pasme você, há desertos que é o próprio Deus que está nos levando para lá, para trabalhar dentro de nós, para extrair algumas coisas que estão dentro de nós que muitas vezes nós nem conhecemos, porque Ele quer que nós sejamos pessoas de autoridade, que vamos falar: eu conheço o Senhor, eu me relaciono com Ele, eu tenho vida com Ele. Não são meras palavras, não, eu estou andando, eu estou obedecendo, eu estou trilhando esse caminho com o Senhor. Então há momentos na nossa vida que Deus vai nos apertar. E como que se extrai o azeite da oliveira? Qual é a maneira que se extrai o óleo da unção da oliveira? Esmagando ela. O azeite que se usava na unção no Antigo Testamento, a oliveira ela passava dentro de uma pedra, de um mecanismo de pedra, e aquela pedra ela ia apertando a oliveira, espremendo ela, até que dela se soltasse azeite. Diga azeite. Então há processos que Deus vai nos levar a passar, para que Ele possa extrair de nós essência e azeite. Quantos querem mover na unção? É lindo e é necessário. Mas para você mover em algumas realidades, primeiro Deus vai te moer, Deus vai te processar, Deus vai te levar a lugares onde Ele vai quebrantar o teu coração, porque nós não podemos ter uma cerviz endurecida diante de Deus. O povo de Israel, muitas vezes Deus falava e eles estavam com o coração duro e a cerviz endurecida. Eles não se prostravam, eles não obedeciam, eles não davam ouvidos a Deus. E muitas coisas aconteceram por eles estarem com o coração endurecido. Pergunta para o irmão do teu lado: como está o teu coração? Quebrantado ou endurecido? Deus Ele quer nos dar um coração de carne e sangue, que sente, que ouve, que se move por amor a Ele, por amor ao seu reino. Ele quer remover de nós o coração de pedra. Amém? Então esse povo, ele tinha atividade, estava trabalhando, estava envolvido em muitas coisas, mas eles não tinham um relacionamento verdadeiro com Deus. Eles estavam trabalhando, queridos, eles estavam tendo resultados,
Eles estavam produzindo algumas coisas, mas eles não tinham relacionamento. Eles não conheciam verdadeiramente o Senhor. E o pecado havia entrado e eles continuavam se movendo no automático. Perderam o temor, perderam o senso de arrependimento, e porque os sinais estavam acontecendo, eles estavam pensando que Deus estava aprovando. Sinais não é símbolo de aprovação. Milagres não é símbolo de aprovação. Amém? Manifestações do sobrenatural não é símbolo de aprovação. É lícito, claro. Deus quer que isso aconteça? Sim. Se Deus não quisesse que acontecesse, Ele só ia nos mandar pregar e não nos daria os dons, não nos concederia o Espírito, o poder, para que nós em seu nome operássemos poder. E Paulo, ele entendia muito bem isso, e ele vai dizer muitas vezes: eu não fui até vós apenas em palavras de persuasão humana, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. A igreja de Cristo, desde que ela nasceu, ela caminha debaixo do poder, sim ou não? E sempre será assim. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, a igreja de Cristo se moverá desta forma. Cristo se movia desta forma, e Ele espera que a noiva se mova desta forma. Amém? Mas não significa sinal de aprovação. Então esse povo aqui que Mateus está declarando, eles não tinham relacionamento, irmãos. Eles conheciam Jesus apenas de ouvir falar. Não tinha vida com Deus. E talvez quantos de nós, irmãos, estamos nesse nível ainda, de conhecer ao Senhor apenas de ouvir falar, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, mas ainda não o conhecemos na intimidade, como Ele quer se revelar. Olha para o irmão do lado e diga: Ele quer se revelar. O Senhor, Ele está esperando, aguardando o teu coração ter fome e sede por Ele, desejo pela sua presença. Quando você o buscar de toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, a Bíblia diz que você vai encontrá-lo. Mas às vezes nós estamos buscando outras coisas com mais ímpeto, com mais força, com mais amor, do que a presença e o relacionamento com Deus. Como que Ele vai se revelar? Se muitas vezes eu estou deixando o Senhor por último lugar na minha vida. Qual é o lugar que Deus tem na tua vida? Sabe qual é o lugar que a palavra diz que Ele quer estar? No primeiro, número 1, primazia. Ele quer ocupar esse lugar de importância absoluta dentro de você. Vamos aplaudir bem forte a Ele. O verdadeiro cristianismo é conhecer a Cristo. Olha para alguém perto de você e diga: o verdadeiro cristianismo é conhecer a Cristo. Jesus definiu a vida eterna desta forma. João 17,3: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a quem? Deus Pai e Deus Filho. Conhecer o Senhor, intimidade, relacionamento, vida, andar com Ele verdadeiramente. Então a salvação não consiste apenas em adquirir conhecimento bíblico, mas em desenvolver um relacionamento vivo com Cristo. É errado conhecer a Bíblia? Não. Nós temos que conhecer as Escrituras, claro, porque sem o conhecimento o povo perece. E uma das formas de nós conhecermos a Cristo é pela palavra. Então a palavra sempre vai estar presente na vida de um verdadeiro cristão. Mas eu não posso parar apenas
dentro da esfera do intelectual, me tornar um crente intelectual, não, e vazio da presença. Não pode, porque senão eu corro um risco de viver um extremo, ser um extremista. Eu preciso ter dentro de mim a palavra e o Espírito, conhecer a Cristo. Ele tem que estar aqui dentro, por meio do Espírito dentro de mim, e eu tenho que ter essa noção que Ele está aqui, e eu tenho que ter o desejo de me relacionar com Ele, de ouvir a sua voz, de ouvir as suas instruções. Muitas vezes Ele vai me corrigir, outras vezes Ele vai me direcionar, outras vezes eu posso estar ali pecando e Ele vai dizer: filho amado, esse não é o caminho. Ele nunca vai te condenar. A voz do Espírito Santo não condena, ela é doce, ela é mansa, ela é suave, aleluia. Ela vai tentar te quebrantar, para que você se arrependa e volte ao caminho correto. Amém? Ele está trabalhando para nos levar à santidade, para nos tornar mais semelhante a Cristo. Ele está trabalhando dentro de nós para isso. Quantos amam o Espírito Santo aqui? Não despreze a presença dele, viu? Jesus, ele está à direita do Pai. Ele cumpriu a missão dele. O tempo dele se findou aqui. Ele voltará. Sim. Mas hoje ele está à destra do Pai. E quem é que está atuando na terra? E aonde que ele está fazendo morada? Então eu não posso desprezá-lo. Quando eu adoro o Espírito Santo, eu estou adorando quem? Tem muitos que fazem confusão. Eu não vou adorar o Espírito Santo. Eu só tenho que adorar Jesus. Talvez, o que Jesus disse? Eu vou enviar outro semelhante a mim. Quando eu me relaciono com o Espírito Santo, eu estou me relacionando com quem, irmãos? Com Deus. Com Deus Pai, com Deus Filho. Era o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, agora está dentro de mim, está me revelando a palavra, me revelando quem é Cristo, me revelando o Pai, me revelando o reino de Deus. Então eu não posso negligenciar esse tempo com Ele. Eu tenho que desejá-lo. Eu tenho que de vez em quando dizer: fala comigo hoje, eu quero ouvir a tua voz. Que roupa tu quer que eu use hoje? Comece com pequenas coisas. Provoque ele. Olha para o irmão do lado e diga: provoque ele. É sério, irmãos. Tu tem que aprender a provocar o Espírito. Parar na frente do espelho, na frente do roupeiro, abrir lá. Por mais que tu já tenha, eu sou assim, eu vou para o banheiro e eu já tenho ali, vou botar tal camisa, tal casaco, tal calça e tal sapato. Eu sou assim, eu sou prático. É homem. Isso, é homem assim, é prático. Quantos mais... Não, deixa eu reformular. Quantos homens agem assim também? Levanta a mão. Se tu não é assim, tu está com defeito de fabricação. Não, estou brincando. Sorri, irmão. Sorri. Nem todo mundo é igual. Não, lá em casa, quem demorava mais era minha esposa para se arrumar. Agora ela perdeu o posto agora. Não sou eu, viu? Precisa falar quem? Não. Aleluia, ai, ai. Começa com esse o nome dele. Hoje eu terminei de me arrumar, entrei para o carro, liguei o carro, ele já estava pronto. E a esposa disse: estou pronta. Liguei o carro e fiquei lá, esperando. Deu 5 minutos e nada, e eu comecei. Entendeu? Vai ouvir o barulho do motor e vai soltar para fora. Aí eu pensei: não, chega de acelerar, vou gastar o tanque inteiro aqui.
Parei. Daí um pouco saltou ela e saltou ele. Amém? Mas eu provoco ele, irmãos. Eu provoco o Espírito, porque eu quero ouvir ele. É lícito ouvi-lo. É lícito, e aqueles que são filhos de Deus são guiados pela voz do Espírito. Eu quero ouvi-lo. Eu quero me relacionar com ele. Então eu começo a provocá-lo nas pequenas coisas. Seja roupa, às vezes eu paro e pergunto algo para ele. Às vezes eu estou aqui no culto e eu estou adorando, mas eu estou aqui no Espírito conversando com ele. O que tu queres fazer hoje? Me dá uns flash aí. Me mostra um pouquinho. Seja cura, me fala comigo. Tem cultos que ele não fala nada, mas tem cultos que ele começa a dar as dicas, das letras. Filho, é aqui, é por ali, vou fazer tal coisa. Aí tu já começa assim, uau! Gatão, te amo. Não é lindo? Quando tu já sabe um pouquinho daquilo que ele quer fazer, não a totalidade, mas um pouquinho, porque ele conhece o passado, o presente e o futuro. E tem coisas que Deus quer revelar para você que vão impactar o teu futuro e da tua geração. Mas para isso tu tem que conhecê-lo. Não apenas de ouvir falar, mas se relacionar, ter essa intimidade. Você tem esse desejo? Sim ou não? Então o apóstolo Paulo, ele era um homem muito instruído, sim ou não? Antes de se converter, ele estudava aos pés dos mestres da época. Era como se ele tivesse doutorado. Quem aqui tem doutorado na faculdade? Levanta a mão. Quem aqui é formado? Levanta a mão. Uau, bastante gente. E por que os outros ainda não são? Ai, glória a Deus. Quem aqui tem mestrado? Levanta a mão, mestrado. Ninguém. Então o doutorado ele é depois do mestrado. É alguém que estuda muito. Esse era Paulo. Um homem que se aplicou a estudar muito as leis da época. Mas olha o que ele fala nesse texto de Filipenses 3, 7 a 11. Olha o que ele fala. Olha o que ele considera. As coisas que ele havia vivido e aprendido. Filipenses 3, 7 a 11 diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e considero-as como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo ele vai dizer assim, resumindo: tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi até agora, antes de Cristo, eu considero como esterco, perto das grandezas e excelências do meu Senhor. E ele estava dizendo: agora eu estou me aplicando a conhecer mais e mais daquele que pode ressuscitar a minha alma dos mortos e me dar a vida eterna, o meu Senhor Cristo. Então Paulo estava ali se aplicando todos os dias a ensinar, claro, e com excelência, mas muito mais a conhecer a Cristo de uma realidade de intimidade, com revelação, não só com letra, mas com vida, com intimidade, com caminhar junto, uma vida de relacionamento. Amém? Para que ele tivesse autoridade quando ele comunicasse as coisas. Você não consegue ter autoridade de falar de alguém que você não se relaciona. Você só terá autoridade para falar de alguém que você conhece e se relaciona. Amém?
Eu posso falar com autoridade da vida da minha esposa. Eu posso falar com autoridade da vida do meu filho, porque eu me relaciono com eles. Eu sei as práticas. Eu sei o que gosto, o que não gosto, o que falo, o que deixo de falar. Eu tenho autoridade para falar deles. Amém? Por quê? Porque eu os conheço. Agora vamos pegar aqui a Adriana. Eu conheço a Adriana da igreja, irmãos. Eu não tenho um relacionamento tão íntimo como eu tenho com a minha família. Então eu vou te falar o nome dela, o sobrenome dela, a profissão dela, e que ela tem uns parentes que moram em outra cidade, que ela tem um genro que é pastor, e acabou. Acabou. Não sei mais. Então eu conheço muito pouco a respeito dela. Mas quando se toca da minha casa, eu conheço muito bem. Então Paulo, ele estava nesta busca, nessa ampliação pelo conhecimento de Cristo revelado, do Cristo Filho de Deus, daquele que apareceu para ele, falou com ele na estrada de Damasco e começou a mudar totalmente a sua vida, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Um homem que outrora era um religioso, um assassino, agora debaixo daquele encontro com Cristo, a sua vida é completamente mudada. Completamente. Então o desejo de Paulo era conhecer a Cristo além da letra, mas de uma forma muito íntima. Amém? Você também quer conhecer a Cristo assim? Conhecer a Cristo produz transformação. Repita comigo: conhecer a Cristo produz transformação. Quando alguém conhece Cristo de verdade, sua vida muda, é transformada. A vida, o que acontece com a vida? Muda, é transformada. Aquele que era orgulhoso agora se transforma em alguém humilde. Quando nós temos um encontro verdadeiro e conhecemos a Cristo verdadeiramente, aquilo que estava em nós que não procedia começa a ser mudado, porque nós começamos a entender que Deus resiste os orgulhosos, mas Ele tem prazer naqueles que são humildes e simples. Ele não rejeita. Amém? Então a palavra de Deus vem falando, o Espírito Santo vem falando comigo e gerando em mim uma transformação. Quer ver outro exemplo? O pecado perde o domínio sobre nós. Antes de Cristo, tinha coisas na minha vida que eu fazia e não conseguia vencer, e eu achava normais e corriqueiras. Depois de Cristo, a minha vida começou a ser completamente mudada, diferente. Então, aquele pecado que outrora me dominava, hoje já não mais me domina. Aleluia! Aconteceu isso com você também? Se não aconteceu, diga para Ele, peça para Ele: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, eu quero vencer isso também, porque eu não quero viver no erro, no pecado e nas coisas que te desagradam. Eu quero nascer de novo verdadeiramente, eu quero ser transformado verdadeiramente, eu quero ser reconhecido como um verdadeiro filho de Deus, que glorifica o nome de Jesus, que tem um testemunho fiel sobre essa terra, que outros vão olhar e vão dizer: aí vai um verdadeiro filho de Deus, aí vai uma verdadeira filha de Deus. Aleluia. Quer ver outra coisa que acontece? Quando verdadeiramente Cristo se revela em nós e nós o conhecemos além da letra, nós começamos a amar a Deus com uma maior intensidade, e não só a Deus, como as pessoas, porque isso é um mandamento. E agora, não porque é um mandamento, você começa a obedecê-lo verdadeiramente, sem que alguém te imponha. Você obedece voluntariamente. Você começa a amar a Deus acima de todas as demais coisas, aquilo que antes você não conseguia. Quantos de nós aqui, antes de Cristo, nós amávamos mais a família do que o Senhor? O esposo, a mulher, o filho, ou até um bem.
material. E Deus provou o coração de Abraão, pedindo-lhe o quê? Aquilo que era mais precioso, o filho da promessa, Isaque, para ver o que estava verdadeiramente no coração de Abraão. E quando Cristo verdadeiramente está sendo formado dentro de nós, essa mudança ela é tão sobrenatural, que Ele passa a ser o primeiro dentro de nós. Nós começamos a amá-lo acima dos demais. E Jesus disse: aquele que não me amar acima do esposo, do marido, dos filhos e das demais coisas, não está apto a me seguir e ser o meu discípulo. Logo que me converti, fazia acho que 3 ou 4 meses, minha esposa veio depois, eu já contei isso. De novo, o apóstolo Germano vai contar essa história dele. Aguenta aí, tem muita gente que não ouviu. Aleluia. Um dia ela me olhou e disse assim: e aí? Vai me trocar agora pela igreja? Abre um pouquinho a porta, só para dar uma ventilada. Só um pouquinho. Eugênio, pode abrir um pouquinho. Vai me trocar agora pela igreja? Porque nos domingos eu queria estar aonde? Na casa de Deus. Eu queria cultuá-lo, louvá-lo com os meus irmãos. Eu queria estar naquele ambiente de transformação, naquele ambiente onde eu jamais havia sentido algo igual. E já no primeiro dia que eu entrei, e aquilo foi o próprio Senhor me impulsionando, depois de convites de colegas de trabalho, para dentro da casa de Deus. E aquele final de semana eu fui. Eu chorei como criança, irmãos. E eu não sabia por que eu chorava tanto na hora do louvor. Mas Deus estava ali começando a trabalhar na minha vida. E Ele começou a mudar a estrutura, mudar algumas coisas em mim. E eu comecei a entender que somente por Cristo eu voltaria à presença de Deus. E que Ele deveria ser o primeiro na minha vida. E a minha esposa me falou assim: você vai me trocar pela igreja? E naquele dia eu precisei ser um pouco mais duro, talvez. Eu olhei para ela e disse assim: amor, somente Cristo pode me dar salvação. Você é minha esposa, eu te amo, mas somente Ele pode me salvar. E se tiver que te trocar por Jesus, eu te troco, porque Ele é tudo na minha vida. Ou você vem comigo ou você fica. E a Lila começou a se posicionar, porque naquele momento o amor que ela tinha por mim falou mais alto. Mas depois ela entendeu que Cristo deveria também estar acima de mim na vida dela. Não foi fácil falar isso para ela, mas ali eu estava dizendo para o meu Senhor: eu te amo mais do que ela, eu te amo mais do que minha esposa, e eu não te troco por ela. Eu priorizei e mostrei para o Senhor, e eu não estava sendo hipócrita, eu estava sendo sincero. E eu disse para ela: se tu quiseres ficar em casa, tu fica, eu estou indo para a presença de Deus. E ali ela se posicionou e começou a vir junto, e hoje é essa bênção que você conhece. Aleluia. Então há um desejo de obedecer a palavra, de amar a Deus, amar os semelhantes, sem imposição, mas por revelação. E também há um desejo de obedecer a palavra. Eu não obedeço a palavra porque eu tenho alguém que fica no meu pé e dizendo: Germano, eu estou te vendo, obedece a minha palavra. Tem alguém que fica no teu pé assim? Sim ou não? Débora, eu vou lá na tua casa lá e começo a gritar nos teus ouvidos: Débora, obedeça a palavra. Não. Quem é que faz isso? E de uma forma suave e mansa. Suave e mansa,
suave e mansa. Eu obedeço a palavra porque eu amo o Senhor, não porque tem alguém me impondo algo. Porque Deus, Ele não quer que eu e você venhamos obedecê-lo por medo ou por pressão, porque isso não é amor. Mas agora, quando eu amo verdadeiramente, eu obedecerei Ele, custe o que custar, porque Ele é o meu amado, é o número 1, é a minha paixão, aleluia. Então veja as transformações que ocorrem dentro de nós, quando nós começamos a conhecer intimamente o Senhor. Paulo escreveu, eu estou indo para o fim, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está escrito em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Quando nós começamos a andar com Cristo, as coisas do passado precisam ficar no passado. A minha forma de viver, minha forma de pensar, minha forma de me conduzir, que não estava de acordo com a palavra, precisa mudar. E agora eu preciso viver em novidade de vida. Conhecimento intelectual traz muita informação. Relacionamento com Cristo traz transformação. Se fosse apenas pelo conhecimento, os religiosos dos dias de Jesus, eles seriam todos eles transformados, não é verdade? Porque aqueles camaradas, eles estudavam à beça, mas eles não tinham espírito. Então eles se tornaram religiosos. E foram eles que perseguiram quem? Cristo. E mataram ele. Amém? Então conhecimento intelectual é bom. Mas tu encher a mente apenas de conhecimento intelectual não te transforma. O que nos transforma é o conhecimento unido com o Espírito de Deus. Uau! Aí a gente rompe, aí a gente avança, aí Cristo se revela, aí há a transformação. Quarto ponto da mensagem: os discípulos aprenderam primeiro a estar com Cristo. Perceba você que Cristo, quando se manifesta, Ele começa a trazer alguns discípulos para perto, que Ele vai chamar de apóstolos, sim ou não? 3 anos e meio Ele andou com eles, à mesa, partindo pão, instruindo, caminhando junto. Ali Ele foi discipulando, Ele foi forjando aqueles homens, e depois então Ele libera eles, para que eles assumissem compromisso dentro do reino, no sentido de dar seguimento à igreja, amém? De fazer discípulos de todas as nações. Então note, perceba que primeiro eles tiveram que andar junto, e aprender, partir o pão, caminhar junto, e é assim que se transforma e nasce um ministério saudável. Quando eu ando com o Senhor, quando eu o conheço, quando eu tenho intimidade com Ele, e aí depois Ele me libera. Agora você está pronto, agora eu estou verdadeiramente dentro de você, e aonde você for, você será a minha boca, os meus olhos, minhas mãos, meu nariz. Verdadeiramente eu vou poder cooperar com você e através de você. Posso ouvir um amém? Então o ministério saudável nasce com intimidade com Cristo. Quantos aqui tem ministério? Levanta a mão. Levanta, gente, todos vocês têm. Todos nós temos um ministério, sabia? Não estou dizendo que todos serão pastor, mas diante de Deus todos nós temos um ministério, tá? Nem que seja para cuidar do quê? Da tua casa. É um ministério, é um chamado, amém? Cuidar daquilo que Deus está te entregando é um chamado, e você vai prestar conta. Sabia disso? De tudo que Deus está confiando em você, inclusive da tua casa e da tua família. Ai, 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 glória a Deus. Como é que tu está cuidando da esposa, o esposo, os filhos? De qualquer maneira, aos trancos e empurrões, vai prestar conta. Vai prestar conta. Porque essa pessoa que Deus colocou ao teu lado, ela é preciosa para Deus. E se você trata de qualquer maneira, você está descumprindo mandamentos. Amém?
Como é que tem que tratar a esposa? Como a parte mais delicada, mais fraca, como Cristo trata a noiva. Como é que Cristo nos trata? Giovanni, hoje tu te atrasou. É um exemplo, sorria. É assim que Cristo trata? Giovanni, o que aconteceu? Ele não se atrasou, irmão, é só um exemplo. O homem chega cedo sempre. Cara, irmão, você tá bonito hoje, hein, irmão? Eu não tinha visto ele ainda. É sério. Quem acha que ele tá bonito? Ele já é casado, viu? Mas ele tá bonito. Você é bonito, né, Didio? Aleluia. Então Cristo não trata nós de qualquer maneira, aos empurrões, aos trancos e barrancos. Ele vai chegar assim: por que te atrasastes hoje, filho? Deverias estar aqui no horário. Nós temos um compromisso, vamos receber pessoas, e eu amo eles, eles são muito importantes, e eu sei que você já me ama, e isso precisa arder dentro de você. Ele vai nos constrangendo com amor. E daqui a um pouco ele começa: é verdade, Senhor. Entendeu aí? Então o ministério saudável nasce com a intimidade com Cristo. Eles precisam conhecer verdadeiramente o seu mestre, trazendo assim autoridade para desenvolver os seus ministérios. Para que a gente tenha autoridade no que a gente está fazendo, a gente tem que conhecer o Senhor. Amém? Para a gente falar de Cristo, irmãos, com autoridade, nós temos que nos relacionar com Ele, conhecer Ele. Como que eu vou falar de Cristo se eu não o conheço verdadeiramente? Serão apenas informação, apenas palavra. Então, quinto ponto, e eu finalizo: o perigo de substituir o relacionamento por atividade. É possível você substituir o relacionamento por atividade? Sim. Conhecer versículos sem conhecer o autor. Ou seja, conhecer a Bíblia sem conhecer a Cristo. Servir na igreja sem comunhão com Deus. É possível ou não? É. Servir os irmãos, servir o ministério, servir a igreja sem conhecer a Cristo é possível. Mas não há vida, não há graça, não há unção. Se torna apenas algo robótico, comum. Mas quando eu sirvo com a unção, com a presença, com a graça, conhecendo Cristo, é tão diferente. Apenas um abraço e um aperto de mão de alguém cheio do Espírito, que conhece Cristo verdadeiramente, lá na porta, já começa a libertar as pessoas que muitas vezes vêm aprisionadas. Mas se a pessoa não conhece Cristo, está ali: o pastor, ele me colocou na escala e eu vou cumprir a escala, e zaz. Sem vida, sem intimidade, sem relacionamento, ele nem vai conseguir desempenhar a missão dele com qualidade. Estou na escala hoje, vou cumprir. É mais uma escala. Não é. Não é. Olha para alguém perto de você e diga: não é. Você pode fazer a diferença na vida de alguém. E querido, o mundo anda tão corrido, as pessoas andam tão desesperadas. Ouça isso, por favor. Que às vezes elas vêm com o pensamento assim já de casa: é a última vez que eu vou na igreja, é a última esperança, e se o Senhor não falar comigo, se não acontecer nada, eu saio daqui e tiro minha vida, eu saio daqui e desisto de tudo, eu saio daqui e dou um fim. Quantos testemunhos nós já ouvimos aqui em outros lugares de pessoas que estavam assim, mas que entraram na casa de Deus e ali Deus falou, usando já o porteiro com um sorriso, com um abraço, com uma palavra, com um direcionamento, e aquela pessoa se sentiu tão amada, tão acolhida, e aquilo começou a mudar a vida dela, porque Cristo estava ali, recebendo aquela pessoa por meio dela. Mas se eu estou vazio, se eu não o conheço, será apenas um aperto de mão sem vida, sem essência.
E se eu estiver pregando aqui sem conhecer a Cristo, será apenas mais uma palavra, talvez sem vida, sem essência, mas se eu conheço e o rio de água viva está jorrando aqui, ele vai tocando você, ele vai encharcando você, ele vai mudando coisas aí, o Espírito vai te incomodando, vai te levando a refletir, a meditar e sair daqui diferente, porque não será um sermão, não, será uma palavra carregada de poder e autoridade. É possível falar de oração sem orar. E é possível ensinar de Cristo sem viver com Cristo. E a igreja de Éfeso, ela tinha muitas qualidades. E eu encerro aqui. Muitas qualidades. Porém, um dia o Senhor chamou a atenção dela. Apocalipse 2,4 diz assim: tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja poderosa, rica, grande. Mas o Senhor olhou para eles e disse: ei, tenho algo contra vocês, irmãos. Vocês abandonaram o primeiro amor. Pararam de queimar, pararam de fazer as coisas para mim, por mim, com a motivação correta, com o entendimento correto. E isso eu tenho contra vocês, que vocês me esqueceram. Vocês abandonaram o primeiro amor, ou seja, estavam entrando em uma rotina. Olha para alguém e diga assim: não entre em rotina. A nossa vida espiritual não pode ser uma rotina. Por mais que tu tenha que entrar na rotina de jejum, de oração, para que você tenha uma vida de princípios, mas a nossa vida espiritual, ela não pode ser uma rotina. Porque Deus é um Deus que se comunica. E todos os dias Ele está fazendo algo novo. E todo dia que nasce, irmãos, olha para mim, o nosso entendimento deve ser assim: Senhor, me surpreenda hoje. O que Tu queres fazer hoje? Fala comigo, se revela, faz algo novo. Eu estou com expectativa, eu estou com desejo, eu estou apaixonado por Ti, eu quero viver coisas novas, eu quero viver coisas excelentes, eu quero viver o que eu não vivi. Senhor, me surpreenda nesse dia, eu Te amo, eu Te desejo. Vai se colocando de pé. O nosso serviço, as nossas atividades, por mais que sejam importantes e necessárias dentro do corpo de Cristo, nunca devem substituir a intimidade com Deus. Trabalhar para o reino é importante e necessário. Mas o nosso trabalho, ouça e eu finalizo aqui. O nosso trabalho nunca deve substituir o nosso tempo de relacionamento e intimidade com o Senhor. Nunca. No espírito, no meu espírito, eu ouço a palavra saudade. E o Senhor está falando comigo: eu estou com saudade. Eu vou abrir o rolo para ti. O Senhor está dizendo: eu estou com saudade de filhos que me buscavam de todo o coração, que me buscavam com fervor, com alegria, com entendimento, que me priorizavam, mas que os compromissos e as coisas diárias foram te roubando da minha presença. E eu estou com saudade, diz o Senhor, e esse é o tempo de voltar a queimar, porque o que eu tenho contigo não se findou. E por mais que te decepcionastes com algumas coisas, o que eu tenho está de pé, e é tempo de voltar a queimar. Um novo tempo eu tenho, uma nova estação e um novo ciclo eu tenho contigo, mas volte a queimar. O teu altar precisa queimar, e começa lá na tua casa, e começa na tua intimidade. E quando o teu altar ele for restaurado na tua casa, na tua intimidade com Deus, quando você subir e quando você ministrar, será visível e público a todos aquilo que você tem gerado no secreto e na intimidade. Saudade.
saudade. O Senhor está com saudade. Todos nós somos importantes. Todos nós somos únicos. Ele tem saudade de você. Ele tem saudade sua. Ele quer ouvir a tua voz, a tua adoração. Domingo passado, de manhã, a pastora falava para os irmãos aqui. Ela disse: eu não sou adoradora. Perdão, eu não sou levita. Eu não sei cantar bem. Ela dizia: às vezes eu canto fora do ritmo. Às vezes eu até erro acompanhando a letra. Mas ela dizia: algo que queima dentro de mim é o desejo de adorá-lo. E eu estava ouvindo aquilo e eu dizendo: uau, se todos nós tivéssemos esse coração, esse entendimento, essa expressão de que Deus não está atrás de uma voz linda, perfeita, de graves, médios, agudos, excelentes, por mais que seja importante, mas Ele está atrás de um suspiro, Ele está atrás de uma lágrima, Ele está atrás de uma adoração, como aquela mulher que quebrara o vaso de alabastro aos seus pés e ali derramara aquele unguento caro diante dele e enxugara os seus pés com os cabelos. Ei! Ele está atrás desta adoração, de filhos que o conhecem, de filhos que o desejam, de filhos que verdadeiramente o querem e colocam a sua vida diante dele e declaram para ele: seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade e não a minha. Nós vamos cear esta noite, debaixo desta palavra, desse entendimento, desse propósito de Deus. Os irmãos que vão me ajudar a ministrar a ceia, vem para cá.